Fala pessoal, o Rovai soltou a bomba e o Congresso Nacional virou um verdadeiro barata voa. O celular do banqueiro Daniel Vorcaro abriu e o que saiu de lá foi o suco da hipocrisia da família e bons costumes. É senador de sunga, ex-ministro de Bolsonaro e um esquema de chantagem que faria o Epstein parecer amador. Quer entender como a direita reza de dia e prega o caos de noite? O Fala Rovai deu o caminho e eu te conto agora. O que o celular do Vorcaro tá revelando? Tá um tal de barata voa naquele congresso. Tem gente em pânico, porque as pessoas começaram a descobrir agora que as garotas de programa contratadas pelo Vorcaro para ir naquelas festas que tinha gelo e Cuba livre e na vitrola o uísque a gogo, aquelas meninas, elas faziam fotos, elas não falavam português, entendiam nada do que estava sendo dito ali, porque eram de outros países, mas, Escandinávia, Rússia, Ucrânia, elas sabiam fotografar. E eu consegui apurar uma parte dessa história que eu vou contar aqui, o Plínio outra, de que, da minha parte, é que um senador da República, que foi ministro de Jair Bolsonaro, foi fotografado em fotos absolutamente sensuais, abraçando por detrás, sentado no colo, uísque na mão, vem cá violão, com loiras. Isso tudo tá no material que o Vorcaro guardava, muito provavelmente como um seguro para os seus negócios. Ou seja, eu preciso que esse senador faça um favorzinho. Vai lá, de repente, sei lá, faça uma lei para me beneficiar. Se ele disser não, tá aqui violão. Ele poder ter o controle. Uma prática meio Epstein. A diferença é que o Epstein era um cara que tinha uma rede de pedofilia e até agora, sejamos justos, isso não apareceu no celular do Vorcaro. Tem gente que, por exemplo, está no celular do Vorcaro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, segundo minha apuração, mas não está de sunguinha nem com loirinhas no colo. Tem gente que tem o contato na agenda do Vorcaro. Ah, se fosse o Lulinha. Não é o filho do Lula, é o filho do seu Jair, aquele das rachadinhas, tá lá, com o celular do Vorcaro. Tem um deputado que fez caminhada por Deus, pela liberdade, seu Nicolas, que tá lá no celular do Vorcaro. Tá se borrando, porque ele não sabe se tem troca de mensagens. A declaração dele é: eu não sei se eu falei com o Vorcaro. Puta, numa boa, Nico. Se você fala assim, eu não sei se eu falei com a dona Maria, a dona da quitanda aqui do lado de casa, já era estranho, porque a quitanda é lá de casa. Você fala assim, eu não sei se eu cumprimentei, eu tirei foto com um cara que me apoiou na eleição passada. Eu entendia, mas o Vorcaro era dono de um dos maiores, da maior fintech do Brasil. De um cara, o banco dele tava, até eu conhecer que sou mais bobo, que não sou da área econômica, sou analista político. Sabia quem era o Daniel Vorcaro, sabia que ele organizava uma rede de veículos de comunicação, que ele estava lá no esquema da Isto É, na compra da Isto É, que ele estava no Brasil Journal, que ele estava no Platô, que ele estava com interesses nos diários associados, Correio Brasiliense, chegou a ver outros sites, tem até sites de relacionamentos que ele teria investimento, estamos até apurando isso na fórum, o Diego está com essa matéria, e, enfim, então, falar que eu não sei se eu troquei mensagens, Nicolas, como eu dizia lá na Praia Grande, não cola, brother. Bom, tem gente que recebeu dinheiro na conta do Vorcaro, além daqueles 3 milhões do Jair Bolsonaro e 2 milhões do Tarcísio, tem um governador que recebeu uma grana também, não é muita, mas parece que não foi declarado ao TSE. Aí explica agora. Se fosse o Lulinha, se fosse o Haddad, se fosse o Galípolo, vai vendo, que escândalo seria. E tem o mesmo ministro do Bolsonaro, que parece que é um cara que gosta muito de ver televisão, que tá apavorado, e fala, eu amo minha mulher, essas fotos vão destruir meu casamento, pelo amor de Deus, ninguém vaze nada, ninguém fale nada. Não, tudo bem, nem vou falar, não vai ser por mim, viu, que a sua esposa vai ficar sabendo, ex-ministro do Bolsonaro. Até agora,
Agora, não aparecia ninguém, não apareceu ninguém da esquerda. Pode vir a aparecer, Rovaizinho? Pode, claro que pode. Eu não vou dizer que não tenha deputado progressista que não gosta dessas festas mais heterodoxas, né? Uma coisa que deveriam se preservar, afinal de contas, é muito mais fácil para os senadores de direita, extrema-direita, justificarem isso, porque eles vão lá, vão para a igreja, oram, se arrependem e está tudo perdoado. Ainda vai ter o pastor da Lagoinha lá para dizer, imagina, olha, abençoado, vai com Deus, porque afinal de contas é só você mandar um pouco de emenda. Aliás, ontem também o senador Carlos Viana foi pego no pulo, tendo passado 3.300.000, se não me engano, de emenda para a igreja da Lagoinha, que tinha o Banco do Master, cujo cunhado do Porcaro, o Zettel, que depositou 3 milhões para o Bolsonaro e mais 2 milhões para o Tarcísio, eram dos pastores. São só coincidências. Como também é coincidência que a irmã do Hugo Mota tenha recebido, em março do ano passado, um empréstimo de 22 milhões de reais do Master para comprar um bairro inteiro lá na Paraíba, em João Pessoa. Ela que estava trabalhando, ganhando 9 mil reais, de repente consegue um crédito de 22 milhões. É só coincidência. Agora, cá entre nós, e se fosse o Lulinha? E se fosse a Lúria? E se fosse um tataraneto do Lula? Fosse um copeiro do Palácio do Planalto? Cara, o que esse vídeo escancara não é só mais um escândalo. É um retrato muito cru de como funciona a engrenagem do poder no Brasil. Não é só sobre festa, nem sobre senador em situação constrangedora. Isso aí é o de menos. O problema real é o que está por trás. Possível uso de intimidade, de exposição, como moeda de troca política. Isso é gravíssimo. E vamos ser sinceros, a pergunta que o Rovai repete, e se fosse o Lulinha? Não é à toa, porque a gente sabe exatamente o que aconteceria. Ia ter plantão 24 horas na TV, manchete em caixa alta, especialistas indignados, aquele circo todo. Mas quando envolve figuras ligadas ao bolsonarismo ou ao centrão, o tom muda. Vira vamos investigar com calma, não podemos tirar conclusões. Aquela passada de pano clássica. E tem mais, essa história mostra como dinheiro, poder político e interesses privados estão completamente misturados. Transferência de milhões, contatos suspeitos, gente dizendo que não lembra se falou com um dos caras mais influentes do sistema financeiro. Sério mesmo? Isso não cola. E o mais preocupante, o risco de tudo isso acabar em pizza. Porque quando o escândalo atinge muita gente poderosa ao mesmo tempo, o sistema tende a se proteger. Não é sobre justiça, é sobre sobrevivência política. No fim das contas, esse caso não é só fofoca de bastidor. É sobre hipocrisia, seletividade e um sistema que cobra moralidade só de quem ameaça o status quo. E enquanto isso continuar assim, a pergunta vai continuar ecoando. Porque a régua nunca é a mesma para todo mundo.